Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos retornando de um feriado de carnaval que não teve, né? Semana passada nós não tivemos estudo sistematizado da doutrina espírita e essa semana nós retomamos as nossas atividades. Afinal de contas, estudar sempre renova e ressignifica os nossos pensamentos, as nossas ações e, por fim, os nossos hábitos, né? E nos direcionam nesse processo, nesse fluxo evolutivo que é inexorável, que nenhum de nós pode fugir. Então, para dar início ao estudo hoje da temática mediunidade, vamos fazer uma prece de abertura, agradecendo aos benfeitores espirituais pela oportunidade de estarmos aqui discutindo um tema tão importante, tão significativo, não apenas do ponto de vista conceitual, mas sobretudo pela sua aplicação em nossas vidas. A mediunidade é um tema, sem dúvida, que o quanto mais entendermos esse fenômeno, mais seremos canal e veículo dos benfeitores espirituais quando vibrarmos no bem. Por essa razão, agradecemos então a oportunidade de estudar este tema, agradecemos a companhia dos benfeitores espirituais e que possamos, no decorrer desse estudo, encontrar as melhores palavras, as melhores ideias para apresentarmos e discutirmos a temática da mediunidade. Muito bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje nós vamos abordar 2 capítulos da apostila do ESD, né? O capítulo relacionado à mediunidade e o capítulo relacionado à mediunidade com Jesus, né? São temas muito importantes, né? Por mais que nós gostaríamos de justificar a importância desse tema, não teríamos palavras, porque Kardec já fez muito bem isso no Livro dos Médiuns, quando ele colocou a mediunidade, né, o fenômeno mediúnico, como uma das bases explicativas de todos os fenômenos físicos e inteligentes que aconteciam naquela época. Hoje em dia, o fenômeno mediúnico tomou uma nova característica. Ele permanece assim como era antes, mas muito mais sutil e menos grosseiro. Deixaram de ser presentes os fenômenos físicos, os fenômenos materiais, e passaram a se intensificar os fenômenos de natureza inteligente, aquele que precisa da participação do médium, aquele que precisa da inteligência, do potencial inteligente daquele que vai servir-se de veículo à comunicação para expressar, para comunicar as principais ideias dos espíritos comunicantes. Então, Kardec, é interessante nós partirmos dessa definição inicial. Quando ele apresenta o conceito de mediunidade, ele vai nos dizer que aquele espírito que sente num grau qualquer a presença do mundo espiritual e por essa razão pode se colocar como intermediário no processo de comunicação, ele pode ser considerado médium. Então, médium vem da ideia de ser medianeiro, de estar no meio, né? Então, o médium, ele estabelece o processo comunicativo entre o mundo espiritual e o mundo material, tá? Mas a mediunidade, ela não acontece necessariamente apenas essas dimensões espiritual e a dimensão material. Ela pode acontecer também nas dimensões espirituais, pode acontecer na dimensão material, né? Ou vice-versa. Então, o fenômeno mediúnico, ele tem essa característica. Muito bem. Para o nosso estudo da noite, nós vamos hoje pedir auxílio, né, de um espírito extremamente importante que estudou a mediunidade
né, de uma maneira bem profunda com relação ao fenômeno e ao efeito inteligente, que foi Emmanuel. Então Emmanuel desenvolve um estudo a respeito do fenômeno mediúnico de uma maneira impressionante. Inclusive, um dos seus livros, né, Mediunidade e Sintonia, né, o próprio tema, o próprio título do livro, Mediunidade e Sintonia, vai abordar a temática de uma maneira bem detalhada, de uma maneira bem minuciosa. E eu acho muito importante no nosso estudo de hoje tomarmos como ponto de partida e como, né, ponto de reflexão as ideias apresentadas por Emmanuel. Logicamente, amparado por toda a construção teórica, né, trazida por Allan Kardec. Então vamos lá. Emmanuel, logo na introdução do livro, ele tem a oportunidade de definir mediunidade de uma maneira impressionante. Ele define mediunidade como uma força mental, um talento criativo da alma, uma capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, um imã no próprio ser. Então vamos retomar essa definição. A primeira definição que ele apresenta da mediunidade é como sendo uma capacidade relacionada à força mental do espírito. Por que força mental? A terminologia força está associado a uma terminologia materialista, uma terminologia mecânica que vem da física, das leis de Newton. A gente emprega o termo força quando nós estamos nos referindo a uma situação onde nós temos uma variação no estado inercial do corpo. O que quer dizer isso? Então eu tenho um corpo em repouso e eu quero colocar esse corpo em movimento. Para eu colocá-lo em movimento, eu preciso exercer uma determinada força. Então a força tira o corpo da inércia do repouso e coloca este corpo em movimento. Logicamente, quanto maior a massa desse corpo, mais difícil vai ser de colocar esse corpo em movimento. Então, quando o Emmanuel utiliza a terminologia força, ele está associando este termo ao seguinte aspecto: quando nós mudamos o nosso pensamento, nós precisamos exercer uma força mental na direção daquele objetivo que nós pretendemos. Por quê? Porque nós temos por hábito, né, o cultivo de alguns pensamentos, né? Então é comum durante o dia nós termos, por exemplo, pensamentos associados à alimentação que nós vamos ter, ao esporte que nós vamos praticar, à profissão que nós vamos exercer, às atividades domésticas, né, que fazem parte do nosso dia a dia, assim como pensamentos relacionados às nossas fraquezas morais ainda. Muitas vezes pensamentos de ódio, de rancor, de inveja, pensamento ligado à injúria, à maledicência. Então, esses pensamentos compõem o nosso psiquismo. Mas, lógico, fazendo frente a esses pensamentos que, de alguma maneira, refletem ainda a nossa inferioridade, existem também aqueles pensamentos, né, que reflete as nossas virtudes morais, aquilo que nós já conquistamos. Então, de uma forma característica, os espíritos de terceira ordem vibram ainda em frequências de pensamentos muito mais próximas às sensações, às experiências instintivas, do que às experiências sublimes, né? Então, os nossos pensamentos voltados à benevolência, à caridade, ao serviço ao bem, ao altruísmo, pensando sempre em direção ao outro, eles acontecem numa frequência muito menor. Em razão disso, para nós mudarmos a nossa sintonia mental,
nós precisamos exercer uma força mental. Por quê? Qual que é o nosso estado inercial? O nosso estado inercial é vibrar ainda numa frequência de pensamento voltada a características puramente sensoriais, puramente materiais. Então nós vibramos com muita intensidade nas problemáticas que dizem respeito ao mundo material. Portanto, mudar este pensamento não é tão simples, não é tão trivial. E por que Emmanuel associa isso a uma força? Porque é necessário ao espírito fazer uso da sua vontade, né? A vontade a gente sabe que é uma das potencialidades da alma. Então, quando ele faz uso desta vontade, ele pode escolher, dentre os inúmeros pensamentos que ele tem ao longo do dia, aquele que ele deseja realizar. Então, a pessoa que se torna obesa, ela se torna obesa primeiro a nível mental. Então, ela vai aos poucos cultivando os pensamentos voltados a uma alimentação excessiva na mente. E esse processo, então, vai se materializar no corpo físico através das ações. Por isso que o tratamento, no caso da obesidade, precisa também de um viés psicológico, né? Precisa de um viés psicológico, porque a distorção do hábito alimentar nasceu numa distorção de um pensamento equilibrado voltado a uma saúde alimentar. Isso é um exemplo. A saúde alimentar também existe em nível mental. Então, quando nós não cultivamos pensamentos saudáveis, por consequência, nós vamos imantando em torno de nós uma psicosfera, ou seja, um acúmulo de pensamentos que traduzem, né, uma frequência vibratória negativa. Né? Uma frequência vibratória negativa. A primeira consequência desse processo é um desajuste orgânico no corpo. Então nós vamos aos poucos comprometendo as funcionalidades, por exemplo, das células hormonais. E essas desregulagens hormonais vão comprometer o funcionamento dos sistemas que alimentam, né, e que traduzem ao corpo humano um certo equilíbrio. E daí nós temos as portas abertas para as enfermidades. Porque as enfermidades nada mais são do que os efeitos, né, de um desajuste celular, de um desajuste orgânico, que instalado no corpo, aos poucos vai trazendo as consequências. Mas perceba, nasceu de uma falta de equilíbrio, de uma falta de comportamento adequado a nível mental. Então, olha que interessante, tudo é pensamento. Então, quando Emmanuel propõe mediunidade é força mental, ele nos está dizendo o seguinte, a mediunidade não apenas acontece no centro espírita. A mediunidade, ela não se manifesta apenas, né, o fenômeno mediúnico, dentro de um local espírita ou de um local apropriado para o desenvolvimento dessas atividades mediúnicas. Não, a mediunidade é um efeito natural. A mediunidade acontece em todos os momentos. Por quê? Porque a mediunidade é sintonia. A mediunidade depende da vinculação entre a sintonia do médium e a sintonia do espírito comunicante. Essa combinação fluídica vai permitir a manifestação do fenômeno mediúnico. Então, quando nós criamos uma psicosfera relacionada aos nossos desejos, que muitas vezes são desejos egoísticos e orgulhosos, os espíritos que vibram também nessa faixa de frequência vibratória vão se aproximar. Muitas vezes não com sentido maldoso contra nós, mas por uma afinidade, por uma correspondência de ideias. Então, Emmanuel, quando nos coloca isso, ele está nos dizendo assim, muito
do que nós pensamos, e Kardec já havia dito isso, amparado pelos espíritos, quando ele pergunta aos espíritos: os espíritos influem em nossas vidas, nos acontecimentos? E os benfeitores da espiritualidade respondem: influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos governam. Então, Emmanuel, com base nessa explicação, traz para nós o seguinte, que esse fenômeno de influenciação, ele é muito mais intenso quando o espírito apresenta a mediunidade em ostensividade. O que é a mediunidade em ostensividade? É esta facilidade de comunicabilidade e interpretação do mundo espiritual. O médio ostensivo, ele tem essa, é como se a gente comparasse o médio a um ímã. A gente poderíamos dizer que o médio ostensivo é aquele que apresenta um campo magnético mais intenso. É aquele que apresenta uma capacidade de atrair, né, os processos de comunicação com o mundo espiritual de uma forma muito mais significativa do que os demais espíritos, tá? Mas vamos voltar à nossa definição inicial. Então, força mental. Mas ele vai mais além. Mediunidade é talento criativo da alma. O que significa isso? Que é através da influência mediúnica, ou seja, é através dessa comunicabilidade que nós estabelecemos com o mundo espiritual, que nós podemos conseguir realizar inúmeras coisas, sobretudo voltado à criatividade e à inteligência no mundo material. Então, muitas das nossas criações profissionais, de lazer, na família, enfim, todas aquelas nossas criações que refletem realizações de bem-estar ou não, também recebem, né, uma influência, e este também nós podemos dizer que é muito significativa esse processo de influenciação do mundo espiritual. Então, se nós utilizarmos a mediunidade, ou seja, essa capacidade de nos colocarmos à disposição de espíritos mais instruídos, né, voltados os seus objetivos ao bem com mais constância, nós vamos aproveitar dessas intuições e vamos também nos favorecer no processo, né? Vamos nos favorecer no processo. Emmanuel, então, trazendo a definição kardeciana, ele nos diz que mediunidade também é a capacidade de comunicação e de interpretação do espírito. Lembre-se, comunicação pressupõe uma correspondência de ideias. Existe uma fonte emissora e existe uma fonte receptora. É preciso uma combinação fluídica, é preciso estabelecer esta afinidade, essa sintonia para que o processo de comunicação ele se estabeleça. Segundo, a interpretação. Então depende das faculdades intelectuais e morais do médium, né, interpretar o fenômeno mediúnico à sua maneira. Por isso que nós vamos dizer, por exemplo, que fenômenos mediúnicos ligados, por exemplo, à própria psicofonia, que é a capacidade que o médium tem de se tornar porta-voz do espírito, passa muito pelo animismo do espírito, ou seja, passa muito pela experiência do espírito encarnado. Então, no processo de comunicação, logicamente que a mensagem do espírito vem impregnada das concepções e das ideias do médium. Por isso que o desenvolvimento mediúnico pressupõe um distanciamento das nossas concepções, das nossas pré-concepções, para nós conseguirmos sermos mais fidedignos possíveis no processo de interpretação da mensagem do Espírito. E por fim, Emmanuel nos coloca que a mediunidade é um imã no próprio ser. E aí nós vamos compreender essa última definição
retomando alguns estudos do próprio Sérgio Filipe. Sérgio Filipe é um médium, né? É um médico e médium também, estudioso da doutrina espírita, que se dedica ao estudo da mediunidade, mas propriamente dito se dedica à materialização do fenômeno mediúnico no corpo físico. Então, um ímã no próprio ser. Então, existe em nós uma primeira, vamos colocar assim, uma primeira fase de atração. Essa atração, a atração mais significativa, é em razão da nossa psicosfera mental. Então, em função dos nossos pensamentos, do nosso hábito mental, nós vamos selecionar os espíritos que vão ter conosco ou não vão ter conosco comunicação no processo de pensamento ou até no processo mediúnico. Tá? Então começa primeiro a nível mental. Feito a ligação, estabelecido o processo de comunicação, seja a nível mental ou não, né? A nível de psicofonia, a nível de vidência, enfim, em outras variações do fenômeno mediúnico, estabelecido esse processo, existe então a codificação desse impulso mental para o corpo físico. Então o corpo físico, ele recebe essa onda de pensamento na glândula pineal. A glândula pineal funciona então como se fosse uma antena de captação de pensamentos, né? Nesta glândula pineal, então, existe esse sequestro de pensamentos e esses pensamentos vão ser decodificados em impulsos neuroquímicos para o cérebro. E daí a mediunidade, então, apresentar uma dimensão orgânica. A mediunidade apresenta, então, efeitos no corpo físico, né? Então é comum, num fenômeno mediúnico, nós sentirmos variadas sensações por conta desta recepção mediúnica pelo próprio cérebro, né? Que faz esse processo interpretativo também pelo uso dos nossos estímulos neuroquímicos. Ok, então ela é um ímã na dimensão mental e ela é um ímã também na dimensão orgânica. Então um médium que apresenta a mediunidade em ostensividade apresenta essa glândula pineal muito mais desenvolvida, muito mais significativa para fazer essa captação, esse sequestro de pensamentos que vem do mundo espiritual. Ok, então Emmanuel continua. Mediunidade é sintonia e acordo mútuo. Eis porque, examinando a mediunidade e sabendo que a sintonia se lhe faz inerente, se possível, ousaríamos perguntar: sintonia para quê e com quem? Então a sintonia é um elemento fundamental na mediunidade, né? Só que a mediunidade, quando nós estamos trabalhando a ideia ao longo do estudo, ela não é apenas um instrumento que serve ao exercício de comunicabilidade dentro do centro espírita. Ela deve ser desenvolvida lá, com certeza, mas ela não acontece só lá. A mediunidade, ela se manifesta constantemente em nossas vidas. Por isso é fundamental um discernimento, né, e um desenvolvimento da nossa inteligência para lidar com o fenômeno mediúnico de uma maneira mais consciente, de uma maneira muito menos impressionável e mais racional. No capítulo 3, Emmanuel faz uma advertência importante para nós lidarmos com o processo de influenciação, sobretudo aqueles espíritos que apresentam a mediunidade na sua ostensividade. Mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Médium, por essa razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se
subordina. O que Emmanuel está querendo nos dizer a respeito disso? Ele está dizendo o seguinte: se nós nos entregamos à maledicência, ao cultivo da maldade, por exemplo, em breve nós vamos construir em nós, né, um caminho aberto aos espíritos infelizes que se dedicam, por exemplo, à injúria e à crueldade. Então, conforme nós vamos nos colocando a favor de algumas vibrações, nós vamos também nos colocando a serviço de gênios infelizes da espiritualidade. É assim que, se nós nos entregamos aos prazeres dos sentidos, cedo nós nos converteremos em intérpretes das inteligências magnetizadas pelos vícios de variadas expressão. Então, quando nós nos entregamos, por exemplo, à própria sexualidade, não é tão simples. Você não se encontra no processo sozinho. Se você tem o vício, por exemplo, do cigarro, do tabaco, ou da bebida, ou da sexualidade que nós conversamos, que estamos citando, o processo do vício ele é intensificado, né, pela presença de espíritos que vibram na mesma faixa de frequência. Da mesma maneira, se nós cultivamos aquela superioridade, né, sobretudo aquelas pessoas que se acham mais inteligentes do que outras, e quando essa superioridade, esse sentimento, né, ruim, ele é direcionado à maldade, aos poucos nós vamos perdendo o nosso senso de tomada de decisão. Nós vamos nos entregando à própria loucura. Então, por isso que todas as nossas decisões, todos os nossos pensamentos, eles passam também pela aproximação e pela sintonia dos espíritos que estão desencarnados. Nós não pensamos sozinhos, nós não tomamos decisões sozinhos, nós sempre fazemos tudo em coletividade. Por isso é importante saber utilizar o veículo da mediunidade. Dessa forma, se nós descemos então a animalidade, nós encontraremos naturalmente vasta multidão daqueles que acompanham com propósitos escuros voltados à maldade. E o mundo está cheio de espíritos desencarnados que ainda vibram nas questões materiais, ao cultivo de todas essas sensações desses vícios que nós comentamos. Lógico que se nós direcionarmos, né, o nosso pensamento, a nossa força de vontade para a bondade com os semelhantes, o nosso coração ele vai começar a ser impelido pelas intuições dos benfeitores amigos. E nós vamos aos poucos nos tornarmos porta-voz também de espíritos mais esclarecidos, voltados ao objetivo do bem comum. Então, depende tudo de um processo de escolha, depende da nossa tomada de decisão, depende do que nós estamos fazendo neste momento. Esta é a mensagem do Emmanuel. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Observa o próprio rumo para que não te surjam problemas de companhia. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos. Porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Linda mensagem, linda a reflexão de Emmanuel. Então, esta era a nossa reflexão da noite. Olharmos para a mediunidade
como um veículo de desenvolvimento das potencialidades do espírito. Então, se nós utilizarmos desse instrumento, né, que nos possibilita a comunicação e a interpretação do mundo espiritual a nosso favor, mas a um favor voltado ao bem comum, voltado à benevolência, ao amor, à fraternidade, nós iremos com certeza, além de nos beneficiarmos no processo, nos tornarmos também parte integrante nessa obra de cocriação de vida. Iremos auxiliar o progresso de tantas criaturas que necessitam de avanço, assim como nós. Então, que possamos, ao longo aí da semana, fazermos uma reflexão dos nossos pensamentos, das nossas ideias e ver até que ponto o próprio fenômeno mediúnico pode nos auxiliar nesse processo de ressignificação dos nossos valores. Amigos, por hoje era só. Nós desejamos a todos uma ótima noite. Agradecemos muito a companhia de todos e que Deus nos ampare mais uma vez. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a espiritualidade por mais esses momentos de reflexão e de estudo a respeito da doutrina espírita. Muita paz a todos. Que assim seja.